Todos nós, ao que parece, estamos doentes e a cura tem se tornado impossível. É o que eu estou depreendendo da leitura desse livro, do Ana Karenina, do Leon Tolstói, que conta a história de Ana Karenina, que dá título ao livro. É uma esposa que trai o seu marido com um homem mais novo, de uma origem social superior, é um nobre, que tem uma carreira em ascensão dentro do militarismo russo. Ou seja, é uma pessoa que atrai muita gente, né, que tem um magnetismo muito grande, as pessoas gostam dele, enquanto o marido é um homem mais apático, menos atencioso, apesar de ser um pai amoroso, ele tem um jeito um pouco indiferente. Então a Ana, ela acaba cedendo aos encantos do amante, né, e estabelece um relacionamento extraconjugal. Mas o mais importante para mim aqui não é tratar desse assunto diretamente, mas sim de uma cena em que o marido ele é atendido por um médico. E o médico diz que ele está muito doente, que ele está com o fígado um pouco inchado, a digestão dele não está muito boa, e ele prescreve os remédios. Quais são esses remédios? Exercícios físicos, diminuir a intensidade mental, ou seja, não pode ficar pensando muita coisa, e não ter aborrecimentos. Então, aí ele percebe, bom, então eu não vou me curar, eu não vou me curar. Eu me identifiquei com esse trecho porque a vida que eu tenho levado ultimamente tem me deixado um pouco doente também. Eu descobri algumas doenças esses meses, né? Gastrite, esofagite, psoríase ungueal, que é uma doença autoinflamatória que não tem cura. O meu próprio corpo está agindo dessa forma. E elas apareceram muito recentemente quando eu mudei a intensidade da minha vida. A minha vida ficou muito mais atarefada e com ambientes extremamente estressores. E as recomendações dos médicos pelos quais eu passei são as mesmas do marido da Ana Karenina. Exercício físico, que eu não tenho muito tempo para fazer. Não ficar pensando constantemente em certas coisas. Isso aí até se resolve de uma maneira mais fácil, mas ainda assim, o estímulo mental na sociedade que a gente vive e, pelo menos no meu caso, nos ambientes que eu tenho frequentado, são muito grandes e constantes, e intensos, e eu não tenho como não me aborrecer. Eu sou um professor, eu trabalho com adolescentes e a todo momento eu tenho sido aborrecido, a todo momento eu tenho me estressado. Então que eu percebi que é impossível ser curado. E assim, como eu, muitas outras pessoas estão no mesmo, na mesma situação do marido da Ana Karenina. A gente tem um impasse, a gente percebe que nós estamos doentes, que nós precisamos melhorar nossa saúde física, nossa saúde física mesmo, né? São os sistemas do nosso corpo que não estão funcionando muito bem. Mas essa coisa se torna impossível. Impossível, por quê? Porque a vida que a gente leva não permite que a gente seja curado. Não permite que a mudança aconteça. Não tem como sair dos ambientes estressores, porque nós temos que manter as nossas responsabilidades. Não tem como parar de pensar em certas coisas, porque os estímulos mentais são muito grandes. E os exercícios físicos, eles não têm condições de ser constantes, porque nós não temos tempo para as atividades que são necessárias. Então, eu converso com muitas pessoas e muitas delas me dizem, pode ser uma evidência anedótica, eu não tenho dados para isso. No caso dos professores, a gente até tem dados, né? Muitos professores com burnout, muitos professores com ansiedade crônica,
né, generalizada, muitos professores muito doentes, incapacitados por causa da lida com os alunos, casos de indisciplina, cobranças de gestão, de secretaria de educação, e que tem tornado a vida desses professores um campo minado, em que a todo momento eles estão ali pisando em alguma mina e explodindo. Pisa, explode, pisa, explode, pisa, explode. E aí, não tem como você ficar bem se você, depois de se recuperar de um evento, já vai para outro que pode ser ainda mais traumático. Como o caso de professores que são agredidos, professores que são extremamente desrespeitados. Eu não tenho dados com relação às outras profissões, mas imagino que não deva ser tão diferente assim. Principalmente aquelas que trabalham diretamente com o público. Pode não ser o caso de certas categorias de médicos, de advogados, que trabalham um pouquinho mais distante das pessoas, né? Um radiologista, não sei. Mas o ponto é, estamos doentes e a cura, ela não está no nosso horizonte, a gente não sabe o que fazer. Quer dizer, a gente sabe o que fazer, só que a gente não consegue fazer, a gente não consegue colocar em prática. Porque a nossa margem de escolha é muito pequena. Ah, você pode sair do emprego. Posso, mas eu vou fazer o que depois? Ah, você pode não pensar nisso. Poxa, isso eu gostaria de não pensar nessas coisas, mas se isso chega para mim o tempo inteiro, não tem como eu não pensar. Se as cobranças chegam o tempo inteiro, se os, os fatos eles estão acontecendo ali a todo momento, com muita frequência, de maneira recorrente, eu não tenho como escapar deles. Como eu disse, é um campo minado, é a terra de ninguém entre as trincheiras, em que você vai tentar dar um passo para chegar no, no seu objetivo, na vitória, mas quando você coloca a cabeça para fora da sua trincheira, um tiro passa do seu lado. Então não tem como não se estressar. Né? Você pode parar de tomar café para curar sua gastrite, parar de tomar refrigerante, mudar toda a sua dieta, mas qual é o tempo que você tem para fazer um exercício físico de qualidade com constância, né? Sei lá, vou correr 3 vezes na semana. Eu até coloquei isso como objetivo, escrevi no caderninho, eu vou fazer 100 minutos de corrida por semana. Eu só consegui fazer 30. Da quinta-feira passada até a quinta-feira dessa semana. Enfim, estou na mesma condição de Alexei aqui, o marido de Ana Karenina, por motivos diferentes. Né? O dele tem sim a ver um pouco com o trabalho, ele é um ministro, mas o principal dele aqui é a relação extraconjugal da esposa. Mas por outros motivos, muitas pessoas, pode ser o seu caso, você que está me ouvindo agora, estão passando por essa mesma situação de ter um problema, saber o que deve fazer para resolver esse problema e não estar com as ferramentas necessárias para alcançar esse objetivo. Você não tem tempo, você não tem condições de realizar, de buscar o remédio para você se curar. Então fica a recomendação, leio Ana Karenina, de Leon Tolstói, um livro excelente, um clássico da literatura russa, da literatura universal, vale muito a pena, um pouco grande, eu ainda não terminei, dá pra ver aqui, né, onde que eu tô, mas tem sido uma experiência muito boa, tem servido, né, inclusive, para fazer essas interpretações, e pode te ajudar, inclusive, a interpretar também a sua vida. Pode não ser com relação a comportamentos de parceiros, mas serve também para outras áreas da nossa vida que trazem problema pra gente. Então, forte abraço, dê like nesse vídeo, compartilhe para aquele seu amigo que está estressado
para ele não ficar se culpando, que às vezes são as condições da vida mesmo que não permitem que a gente obtenha essa cura. Mas a gente vai procurar, né? Vamos procurar um meio de alcançar esse objetivo. Então, até a próxima.